E aí, Betão, tá melhorzinho? A febre já passou e as dores do corpo diminuíram. Ai, que bom. Isso aí, tio, vai ficar bom logo logo, hein? Vamos, Vitor, me ajuda aqui, por favor. Ainda bem que você veio comigo pra me ajudar com as compras, Vitor. Ah, não foi nada, tia. Família é pra essas coisas. Mas também, afinal, essa virose aí tá pegando todo mundo. Virose. Agora, tudo que não se sabe o que é, falam que é virose. Ah, mas é virose sim, tia. Esses bichos se multiplicam muito rápido e vão ficando mais resistentes ao tratamento. Cada hora aparece uma espécie nova. Ai, Vitor, pra mim o mais importante é que o Betão fique bom logo. E, tia, muitas pessoas não sabem a quantidade de seres microscópicos que vivem aqui na Terra. A maioria deles são os micróbios. 80% vivem no solo. Ô, tia, vem cá. Você sabia que existem mais micro-organismos dentro da nossa boca do que habitantes do nosso planeta? Nossa, mas é muito micróbio, né? Ah, é uma loucura, tia. A maioria dos seres vivos a gente não consegue ver olho nu. Ah, mas isso aqui eu tô vendo. Vendo o quê, Betão? Maria Rita, olha o sanduíche que você preparou pra mim. Ai, desculpa, Betão, eu não percebi que o pão tava embolorado. Olha aí, tia, bolor de pão é fungo. Bolor é fungo? Mas como é que você sabe disso? Eu aprendi com a minha professora de biologia na escola. Professora super gente boa. Tô até pensando em seguir a mesma profissão que ela. Oh, Betão, acho que a gente vai ter um biólogo na família. Ô, Vitor, e como é que surgiram os micro-organismos? Os micro-organismos, as plantas, os animais, nós mesmos. Toda a vida na Terra surgiu de um mesmo organismo há bilhões de anos. Como assim? Um micróbio e uma pessoa, os dois têm a mesma origem? Isso, Tial. Tem várias teorias que tentam comprovar a origem da vida. Essa, atualmente, é a mais aceita entre os cientistas. Aliás, esse assunto é a especialidade da minha professora. Ela deu uma entrevista na TV que deve estar passando agora. Vamos assistir. Demorou. Vamos. Hoje vamos falar sobre um assunto muito complexo, a origem da vida. Como surgiu o primeiro ser vivo na Terra? Ao longo da história, professora, nós sabemos que o ser humano sempre buscou essa resposta. Mas existe realmente algum consenso? Não existe consenso, mesmo porque existem diversas visões. Existe a visão religiosa, que fundamentada nos textos religiosos, vai dizer que quem insuflou a vida ou quem colocou a vida na Terra foi um ser supremo. Quando a gente observa na antiguidade os pensadores, eles vão observar que a matéria viva vinha da matéria inanimada. Entre eles, Aristóteles, que foi um grande pensador nessa área e criou a teoria da geração espontânea ou abiogênese. Por exemplo, você colocava num canto da sala roupa suja e suada durante um mês, você fazia gerar ratos. No Renascimento, o pensamento científico começou a brotar. E dentro desse pensamento científico existia um cientista chamado Redi, e ele fez um experimento interessante. Ele pegou 2 jarros transparentes. Dentro desses jarros ele colocou um pedaço de carne e um peixe. Em um dos jarros ele tampou com uma rede, com uma espécie de uma peneira, e o outro jarro ele deixou aberto. Depois de uma semana, o que estava aberto começou a vir larvas. E o que estava fechado não tinha larvas. Ele falou, muito bem, se as moscas não conseguem acessar esse fechado, não nascem larvas, porque as larvas vêm das moscas e não vêm da matéria inanimada. Isso foi provado e a partir dali a teoria da biogênese caiu para os grandes organismos. Bem, pelo que eu entendi, professora, essa teoria só valia para os seres maiores, não valia para os seres microscópicos. Exatamente. Quem efetivamente colocou a pedra em cima da teoria da abiogênese foi Louis Pasteur, um grande cientista francês que, através de um experimento simples, ele conseguiu mostrar que, inclusive, os micro-organismos só poderiam vir de outros micro-organismos. Como ele fez? Ele pegou 2 recipientes. Esses recipientes, eles eram fechados e tinham um duto na ponta, esse duto era aberto. Ele era em forma de pescoço de cisne. Ele permitia o ar entrar, só que por ser uma espécie de um sifão, os micro-organismos do ar não conseguiam penetrar dentro desse tubo. Ele colocou lá dentro caldo nutritivo, os 2, e ferveu. No momento em que ele ferveu, ele matou qualquer outro organismo que estivesse dentro desse caldo. Depois de uma semana, não existia micro-organismo lá.
As pessoas simplesmente falaram, claro, você matou a força vital desse caldo. Ele falou, você quer ver como não? Quebrou um dos tubos e aí deixou aberto um dos tubos e o outro continuava da forma aberto no pescoço de cisne. Esse que estava aberto, uma semana depois, estava cheio de micro-organismos. Ele provou com isso que os micro-organismos vinham do ar. Os esporos do ar é que vinham e semeavam esse caldo nutritivo. Com isso, ele simplesmente acabou com a teoria da abiogênese ou geração espontânea e criou a teoria da biogênese. Nossa, deve ter sido uma grande descoberta para a época, não? Se foi. No ar que entrou no frasco deviam ter micro-organismos que a gente não vê a olho nu. E nesse caldo foi que eles se reproduziram, né? A partir dessa experiência, que Pasteur comprovou que só se gera uma vida através de outra forma de vida. Tudo bem. Uma vida gera outra vida. Mas e a primeira forma de vida? Como foi? Quem gerou? Vitor, o Betão tem razão. A pergunta continua sem resposta. Vamos continuar vendo a entrevista. Então essa descoberta do Pasteur ainda não explicava a origem da vida, como surgiu o primeiro ser vivo na Terra. É isso, professora? Perfeito. E vou dizer mais, até hoje não se sabe como o primeiro ser vivo surgiu na Terra. Na verdade, existem várias teorias que possam explicar essa origem da vida aqui no planeta Terra. Uma delas é da panspermia. Indica que a vida veio fora do planeta Terra. E a evidência disso está nos meteoros. Hoje, quando a gente faz análise de meteoros, a gente observa moléculas simples, orgânicas, chegando no planeta. Existe uma outra teoria que fala, não, as substâncias orgânicas para formar a vida surgiram em nosso planeta, dentro dos oceanos. Como você tinha muita reação química por conta da temperatura e de muita energia, formavam-se moléculas, bastante moléculas dentro desses oceanos. E acredita-se que a partir daí tenha se criado a vida. Dois cientistas que fizeram os experimentos que melhor sucedidos foi Hurley e Miller. Eles pegaram um sistema fechado, onde eles colocaram num balão água aquecida. Desse balão eles davam choques elétricos simulando a temperatura, os raios da atmosfera e colocaram os gases que tinham na atmosfera primitiva. Ao final de alguns meses eles foram medir o que tinha dentro dessa água e observaram que tinham moléculas orgânicas simples, aminoácidos simples. Isso provou que nas condições da Terra primitiva era possível gerar matéria orgânica da matéria inorgânica, que é o primórdio para dar origem ao ser vivo. A senhora falou num processo que dura muitos e muitos anos. Afinal, de quanto tempo estamos falando? A Terra surgiu aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Os primeiros registros que a gente tem de ser vivo vêm de 3 bilhões e 200 milhões de anos atrás. Então a gente observa que da formação da Terra até a primeira evidência de ser vivo... Mais de 1 bilhão, né? Vai dar 1 bilhão e 400 milhões de anos. Então é muito tempo. Será que a vida veio de outro planeta? Eu custo acreditar. Eu prefiro acreditar na teoria do caldo primitivo. Como falou aí a professora do Vitor. Isso ainda não se sabe, né? O que é comprovado é que esse primeiro ser poderia ter surgido desse oceano. Vocês querem uma prova disso? 70% do nosso corpo é água. 95% da alface é água. 75% de uma bactéria também é água. Então isso só reforça a hipótese que nós viemos de uma origem comum e na água. Atualmente, professora, para onde caminha a pesquisa sobre a origem da vida? Então, por incrível que pareça, acredita-se que há uma grande possibilidade da vida ter surgido fora do planeta. Uma boa parte da massa do nosso planeta veio de poeira cósmica e de asteroides. E essas poeiras cósmicas e asteroides trouxeram água e carbono. A água e carbono não é natural do planeta, veio do espaço. E a nossa vida é a base de carbono. Então acredita-se que essas moléculas primordiais tenham vindo de fora. E as condições para agregar isso possa talvez ter sido criada nos oceanos. Muito obrigado pela entrevista, professora. Estou à disposição, foi um prazer conversar com vocês. O prazer foi todo nosso. Vocês viram o que a minha professora falou? Tudo que é vivo na Terra é formado de combinações desses dois elementos, água e carbono. Então uma baleia, uma palmeira, uma bactéria, até mesmo um elefante. Olhando assim, eles são bem diferentes na forma, né?
Mas a combinação química deles é praticamente a mesma, água e carbono. Resumindo, todos nós, seres vivos, somos parentes e temos a mesma origem. Isso, tia, essa é a teoria mais aceita entre os cientistas. Ó, mas podem ficar despreocupados que quando eu me formar, eu vou deixar vocês bem atualizados sobre as novas descobertas da ciência, tá bom? É só a petulância do sabichão. Parece até alguém que eu conheço. Imagina o nosso filhote, vai ser um gênio. Isso aí eu não sei, né? Eu sei que ele vai ter 50% das características do pai e 50% das características da mãe. Vai estar no DNA dele.